Persona Sempre de hoje homenageia um artista que continua sendo uma referência no teatro de bonecos e na arte-educação no Brasil. Criador de espetáculos onde o lúdico, a poesia e a música tinham papéis preponderantes, ele circulava com igual aceitação entre o público infantil e o adulto. Com vocês, Ilo Krugli. Você está preparado para navegar em um barquinho ao sabor do vento? Voar, encantos e sonhos. Conhecer aquele que foi uma verdadeira voz da sociedade. Aquele que sabe conversar com as crianças e que garante a preservação de parte de uma memória artística genuinamente brasileira. Um artesão paciente, criador de verdadeiras joias, onde se esconde a alma das coisas e dos seres. Uma referência para todos os grupos que trabalham com a linguagem da animação e com a arte-educação no Brasil. Música, dança, invenções e poesias compõem o teatro desse diretor, dramaturgo, ator, poeta e artista plástico. Em meio a retalhos, sucatas, bordados, bonecos, atores e público, ele vai tecendo o espírito de festa que caracteriza as suas apresentações. Cada peça é uma aventura que envolve, diverte e faz pensar. Ilo realiza como poucos a magia do teatro de animação. Seres inanimados criam alma, vida, sejam bonecos sofisticados ou simples objetos, como uma folha de papel à mercê dos ventos ou da mão pesada do homem. Ele conseguia unir teatro, dança, música, sabe? De uma forma muito única, porque como ele tinha essa coisa meio duende, sabe? Assim, ele encantava as crianças e a criança de cada um. Os espetáculos do Ilo são estados permanentes de jogo dos artistas em cena na relação com o público. Jogo também no sentido de brincadeira. O Ilo sempre apostou no que ele queria, no que ele quis dizer, no que ele via como estética, como linguagem, como poesia. O Ilo era um grande poeta. E aí, o que você acha de terapia? Ele falava, criança não precisa de terapia, dá um lápis, um papel. Mówiłaś, dziewczyno, żem ci wianek ukradł, on leży pod ławą. Meus pais eram, como chama, migrantes poloneses, judeus poloneses, que se salvaram do final que tiveram. Da cidade deles não ficou ninguém na Polônia. Eu olhava a cara dele e eu falava, esse homem tem uma cara de traços de muito longe, parece que ele vem de muito longe. E depois, claro, a gente ficou amigo e ele me contando, realmente, a família dele foi assassinada em Białystok, né, como é lá na Polônia. Meus pais foram, não fugiram, pegaram num navio que se chamava Demerara. Eles tiveram assim como uma intuição de que deviam sair lá da Polônia e ir para outro lugar e foram para Buenos Aires. E aí eu já nasci lá em Buenos Aires e convivi com as experiências lá, mas que, de alguma forma, eles eram migrantes, eram judeus migrantes e eram ligados em posturas meio libertárias. O que eles tinham de judeus era que eles falavam a língua dos judeus da Europa, da Polônia, que é uma língua que é como se chama, um dialeto de alemão, não sei,
que chama de Yiddish. E ele falou, meu pai era ateu, meu pai dizia o seguinte, meu pai era artesão, né? Meu pai dizia, Deus são as minhas mãos que trabalham. Olha que lindo, né? Legal. É lindo, né? Colocar a materialidade. Materialidade. Né? A construção, né? Deus está aqui, né? O ser humano faz ser Deus, né? Curiosamente, não é por que essa madrugada eu acordei, não sei quem, me lembrei da primeira vez que eu saí na rua. Morávamos em uma periferia de Buenos Aires. Eu devia ter 4 anos, não sei o quê. Saí na rua e eu nunca tinha saído na rua sozinho e nunca tinha conversado com ninguém da rua. Então tinha um grupo de garotos na porta da minha casa, na rua, era uma rua de periferia, de terra e não sei o que mais. Que pela primeira vez eu me encontrei assim ao ar livre e não sei o que mais. E começaram a conversar. E eu não sabia em que língua conversar. Eles abriam os olhos assim, que achavam estranho. Mas eu falava na língua que meus pais falavam. Certo tipo de judeus tinham uma participação, como te dizer, de atividades culturais nos lugares por onde transitavam. Improvisavam, faziam peças de teatro, procuravam autores. Eram de esquerda, isso assim. Procuravam autores conhecidos e desconhecidos. A memória de músicas cantadas, que é os nomes. Então me veio uma música que Lomir sich überbeten, que quer dizer, vamos nos, como é quando as pessoas brigam e tentam reconciliar. Vamos nos reconciliar. Cantei nisso. Lomir sich überbeten, não sei o que mais, não sei o que mais. E o William acreditava que ele tinha vindo ao mundo para exercitar a generosidade, o teatro e a generosidade, a capacidade de generosidade que o teatro pode ter, né? Ele acreditava nisso, ele achava que ele era um enviado para isto. A missão dele era fazer teatro para transformar as pessoas e fazê-las perceber que podiam ser mais generosas, podiam ser mais amorosas. Me lembro a primeira vez que eu falei com o público, que eu disse um poema. Eu devia ter 4 anos, e então eu falei e disse, e o público festejou, porque era uma criança, um garotinho. E aí eles começaram a bater palmas, e eu também achei que devia bater palmas. E não só bater palmas, sino que entre as batidas de palmas, ao mesmo tempo, a vezes, limpava a nariz assim, não sei que merda. E aí continuava batendo. E não saía do palco mais. E meu pai chegou e me pegou, e me puxou e me levou lá para dentro. Senão, estaria até agora. Foi a primeira vez que estive num palco. Não sei que época, 34, que época, o García Lorca foi para Buenos Aires. E aí ele se apresentava com suas peças e com poemas e com não sei o que mais. E ele era muito amigo de um argentino que se chamou Javier Villafane. O Javier entrou na história lá do Teatro de Bonecos, fazia títeres, e entrou na história do Brasil também, porque o Javier foi muito amigo de algumas pessoas aqui do Brasil, e a partir do contato com ele,
se criaram os primeiros grupos que trabalhavam no Rio de Janeiro. Nós fazíamos bonecos. Curiosamente, as cabeças eram modeladas em cima de cuias. Que, aliás, lá na Argentina se usa muitas cuias para fazer o chimarrão. Então, na primeira época que começaram a fazer bonecos, as cabeças eram modeladas com papel machê em cima das cuias e depois colocava o pescoço e virava o títere, bonecos. Esse é o começo lá. Depois começaram a usar outros processos. Faziam uns saquinhos de pano que recheavam às vezes até com milho. Depois, quando secava a cabeça, abriam e soltava todo o recheio e ficava o boneco modelado. Quer dizer, aos 7, 8 anos, eu já mexia com bonecos lá na escola. Eu frequentei 2 escolas e 2 instituições. Uma que falava em íris, que era tarde, e de manhã eu frequentava a escola primária lá, que curiosamente se chamava República do Brasil. Comecei a cantar o hino brasileiro antes do hino argentino, praticamente, porque eles tinham que celebrar, que a escola ainda existe lá em Buenos Aires, em uma periferia. Ela tinha que festejar ou lembrar da existência do Brasil. Eu era diferente, a verdade é que eu era diferente. Era um aluno assim, com características diferentes. Então, às vezes me chamavam eu estava no primeiro, no segundo ano da escola, me chamavam para o terceiro, quarto e para me fazer perguntas e dizer, responde. Está vendo? Ele tem 8, 9 anos e ele responde, vocês não estudam, não sei o quê. Era um exemplo. Eu não sei se a outra criança me odiava, mas eu era muito carinhoso e com as pessoas. Eu sei que era considerado um aluno especial. Mas acontece que quando fui chegando aos 12, 13 anos, que ia acabar a escola primária, minha mãe foi comigo lá na escola a falar com a diretora da escola e ela disse, olha, eu desenhava, pintava, fazia os títulos, brincava com os bonecos, com os títulos. A diretora da escola disse, olha, não manda ele para o Belas Artes, porque depois ele vai ser tudo difícil para ele, não sei o quê. Coloca ele em uma escola de artes e ofícios. Aí, aos 14 para 15 anos, me colocaram em uma escola municipal como se chama? Ensina de artes e ofícios. É uma coisa assim. E de artes gráficas. No primeiro ano é um pouquinho de tudo. No segundo ano eu já tinha que escolher e eu escolhi uma profissão que ela se transformou em muito. Eu fazia litografia. Trabalhávamos em pedras litográficas e depois começamos a trabalhar em placas de metal. E daí se faziam as cópias e se fazia um negócio, umas grandes placas de metal, onde era litografia ainda. E
se imprimiam cartazes e jornais e revistas. Nas férias, tínhamos que sobreviver, então, na primeira férias eu fui trabalhar em uma tipografia, colaborava com eles, não, que era litografia também, já colaborava na litografia. E na segunda férias voltei a ir trabalhar, mas aí eu disse para minha mãe, eu não vou continuar na escola, porque eu vou trabalhar e comecei a ganhar algum dinheiro nisso. Mas sabia que tinha um centro de artes gráficas, não sei o que mais, de noite, noturno. Lá no curso noturno de artes gráficas, conheci um espanholzinho e ele me levou logo na primeira semana, segunda semana que eu conheci, para a Associação de Estudantes de Belas Artes. Então me levou para os requintes e comecei a desenhar. Então, tudo, e estar junto com o pessoal da Escola de Belas Artes. E lá eu conheci uma como se chama? Ela fazia cerâmica, uma escultora, que também fazia teatro de bonecos. E aí ela me levou para ajudar ela a fazer bonecos, não sei o quê. Aí, de repente, ela foi chamada para colaborar com um ateliê de cerâmica. Então, me levou também. Aí comecei a fazer cerâmica. Eu peguei gosto de trabalhar com objetos pelo contato com o Ilo, sabe? Porque ele tinha as mãos muito hábeis. Ele era um sorte de artista plástico também. E um grande artista plástico, né? O Ilo, esse é um lado do Ilo que acho que pouca gente conhece, mas ele tinha pinturas e todo o trabalho dele dentro das montagens era de uma plasticidade, de uma liberdade. É muito lindo, é muito lindo. Senhor São José, ajuda o menino Januário. O pai e a mãe estão sem roupa. Ajuda todos os pobres sem roupa ali na Maria. O pai e a mãe. Agora é guerra! Antes de chegar ao Brasil, Ilo Krugli leva sua arte a vários países da América Latina, conhecendo povos e realidades que estariam presentes nos seus futuros trabalhos. É o que veremos no próximo bloco. Buenos Aires se tornara pequena para o jovem sonhador que queria conhecer lugares e se expor a novas experiências. Mas foi no Brasil que Ilo Krugli acabou encontrando um campo fértil e as condições favoráveis para o desenvolvimento da sua arte. Eu já estava com o boneco, aos 15 anos já estava fazendo teatro de bonecos pelo bairro e por outros bairros. E aos 18 anos eu já estava viajando já com meus bonecos, com algumas pessoas que trabalhavam comigo. E aí criamos um pequeno grupo que era o Teatro de Bonecos de Ilo e Pedro. O Pedro, eu cheguei no Brasil, o Pedro me acompanhando. Ele ficou no Rio. Acabou a história dele, faleceu. Né?
E estava viajando com bonecos por diferentes lugares da América Latina. E uma vez trabalhei no Cusco, no Peru. E no Cusco, não sei por que implicaram comigo, a polícia. Porque nessa época a América Latina era super vigiada. E aí decidiram que eu viajava e fazia algumas coisas misteriosas. Trabalhava em níveis subversivos. O pessoal em volta de mim era de esquerda. Meu pai mesmo tinha sido operário, mas de esquerda, não sei o que mais. O pessoal, tinha muita gente de esquerda nessa época. A polícia nos prendeu e disse que nós éramos colaboradores de não sei que história e não sei o que mais, e que nossos documentos não estavam em ordem. Já fazia 4 ou 5 meses que estávamos ali e não tínhamos renovado, não sei o que mais, e nos prenderam e depois nos colocaram proibido entrar no Peru durante 5 meses, 6 meses. Assim. Eu adorava o Cusco, o Peru, não sei o que. Mas o dia que a gente estreou um espetáculo que mudou um pouco todo o processo meu de trabalho, eu inventei uma história que a gente fazia bonecos, não trabalhávamos, que de repente parávamos e saíamos da casinhola e falávamos para olha, gente, desculpem, mas descobrimos que lá do outro lado tem outro público. E agora vai fazer, sempre fazemos como para você, mas agora vamos fazer para esse público. E a gente girava a casinhola dos bonecos e ficávamos fazendo o público aqui. O público via a gente só fazendo o espetáculo. Às vezes a gente se virava, piscava um olho, pedia alguma colaboração, ajuda e continuava fazendo. E aí a gente fez esse espetáculo. Teatro, que eu acabei depois chamando Teatro do Avesso. Pátria ou morte, venceremos. A gente estava se preparando para ir para onde? Para onde iam os jovens nessa época? Os jovens queriam ir todos para Cuba, atrás do Che. Estava proibido de ficar ali no Peru e tinha que ir para algum lugar. Eu voltar para a Argentina eu não queria, eu não sei o que mais. Aí veio o adido cultural do Brasil lá no Peru, que já me conhecia da vez anterior, o ano anterior eu tinha estado lá. E me disse, Ilo, não vai para Cuba, não. Você tem que ir para o Rio de Janeiro, onde tem um lugar que tem muita gente que tem a ver com você. A Escolinha de Arte do Brasil, no centro da cidade, e tinha também, nesse lugar, se encontravam gente que fazia arte na educação, que fazia escultura, que faziam também, como chama, música para crianças, todo um movimento que tinha a ver comigo. Que era dirigida por um artista, Augusto Rodrigues, que ele deflagrou a arte e educação no Brasil praticamente. E já não está mais, já está em outros parâmetros. Me ajudaram com um pouco de dinheiro porque estava totalmente. E peguei o trem da morte na Bolívia e fui passando de um trem para outro e cheguei no Rio de Janeiro. No mesmo dia eu fiquei num hotelzinho junto à estação de trem
Mas a outro dia já fui na escolinha de arte e depois fui... me disseram, você tem que ir no Museu de Arte Moderna, que tem um grupo de gente trabalhando, fazendo não sei o quê, e já no terceiro dia já estava na escolinha de arte. Como é que foi o teu primeiro contato? Como é que você acabou indo trabalhar com o Willo? Conheci o Willo em 1967. Nossa! Ele foi o meu professor na Escolinha de Arte do Brasil. Você fez a Escolinha de Arte do Brasil? Você fazia? Sim, eu fiz a grande Escolinha de Arte do Brasil, e eu fui professora lá. Mas eu fiz antes, em 67, eu entrei no curso de formação de professores. E o Willo foi um dos meus professores, um dos meus grandes professores nessa escolinha gigante. Como criávamos cursos, oficinas, às vezes o curso, a oficina, recriava um tema e surgia um espetáculo novo. E aí, sabe, Atílio, a gente... Porque ele era de teatro, eu também eu estava no Conservatório Nacional de Teatro, no curso de interpretação. Aí a gente fez um trabalho juntos, me senti super honrada, ele convidou, e a gente fez ainda quando ele trabalhava com o Pedro Turon. Ele tinha um grupo com o Pedro, né, que chamava Teatro Willo e Pedro, né? Maravilhoso. E esse teatro, então, eu também participei, né? Com as montagens deles, o texto deles, era uma delícia. Era um quarteto, né? Cecília Conde na flauta, nossa grande Cecília Conde, o Pedro Turon, Willo Krugli e eu. Sem dúvida que eu trabalho com várias linguagens, com literatura, com música, com trabalho corporal, com não sei o quê, mas sempre tem gente de todas as linguagens participando e colaborando comigo. Essa escolinha de arte foi importante nessa época para mim. E trabalhei lá durante vários anos, desenvolvendo cursos de educação através da arte. Eu sou um rio que corre novo, que nasce louco, que sonha trêmulo. A história do barquinho é de 63, no Rio de Janeiro. Foi criada no Rio de Janeiro, ainda na Escolinha de Arte do Brasil. Que é a história do barquinho, que ainda de tanto em tanto a gente volta a fazer. Que foi uma grande, como se diz, transformação no meu trabalho também. Que era boneco sem boneco, não tinha boneco, tinha gestualidade com as mãos, não sei o que mais. E foi aí que apareceu outra personagem, estranha, esquisita. Eu sou uma aranha, é muito feia. Eu sou uma aranha, eu sou feia. Aranha, você quer me fazer um favor? A aranha não faz favores. Na peça, os personagens devem ser feitos com as mãos. Um pássaro, um bicho, uma flor que na história se joga na água até ser totalmente submersa e depois reaparece na forma da Vitória Régia. Eu sou menino navegador do Rio Novo, te desenhei no mapa antigo do coração. Coração do menino navegador. Sou uma borboleta, sou pequena, sou parceira, ando no meio das flores, procurando quem me queira. A vida é curta, termina com um dia, então eu preciso fazer alguma coisa. Quando a gente assistiu os espetáculos do Willo Krugli, parecia tudo muito simples, parecia que havia uma simplicidade muito grande. Mas, na verdade, a gente sabe que tinha uma sofisticação por trás de tudo isso, que vinha da formação do Willo, das leituras dele, né? Do modo dele encarar a vida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Olha, o Ilo foi muito próximo da doutora Anísio da Silveira. Jung, doutora Anísio da Silveira, Museu do Inconsciente, no Engenho de Dentro, no Rio. Escolinha de Arte do Brasil, que nos anos 70 se usava um termo que foi muito caro à arte e educação no Brasil, que é livre expressão. Então, o Ilo era o próprio artista que trabalhava com a livre expressão. Então, quando as ideias surgiam, ele ia encontrar uma forma de resolver essas ideias. O mais importante era esse impulso da livre expressão. Ele era um leitor voraz do Jung, né? Ele me apresentou bastante coisa sobre o Jung para entender todo o simbolismo, porque era tudo muito... Ele tinha uma capacidade de simbolizar enorme, gigante. Ele lia muito, muito sobre contos de fadas, histórias infantis, sobre a psicologia. Psicanálise, psicologia, né? Exatamente, ele era muito conectado com isso, para poder escrever, né? Eu acho que daí vinha, eu acho que a força, a potência do signo no trabalho dele, na escrita dele, porque tinha muito background de estudo sobre o sentido de cada signo, sabe? Não era uma coisa só da intuição dele, não. Era muito estudado. Então, parece que é tudo muito simples, né? Mas há uma elaboração. E as influências da doutora Anísio da Silveira, do Jung, o Ilo dava aqueles mergulhos profundos nos nossos inconscientes enquanto artistas. Através de um exercício, de um jogo teatral, ele nos colocava em contato, por exemplo, quando nós íamos construir os espetáculos, tinha um exercício do Ilo chamado Mapa da Vida. O Mapa da Vida. Cada um colocava naquele papel craft grande, cada um gostava do tamanho que fosse, com lapiseira, e traçava o mapa da sua vida, desde que era semente, sei lá o que, podia entrar vida antes da vida daqui, enfim, era belo, tudo com imagem. Ele levava isso para personagens, então eram estratégias do Ilo para encontrar essa sofisticação que estava muito presente nas cores, no jeito do Ilo resolver e no texto, né, Atílio? Ele escrevia à mão os textos. Eu fiquei procurando aqui, mas eu não achei. Eu tinha o texto escrito à mão por ele. O texto do Ilo é... poético, né? E ele é bastante sugestivo, ele apresenta muitas possibilidades interpretativas para o ator e para a atriz, entendeu? Tem esse espaço de criação de quem vai montar um texto do Ilo para o ator e para a atriz. Ele sempre, embora a gente começava ensaiando com tal texto e acabava com outro texto, que o texto ia mudando. Ele conseguia fazer com que as pessoas que trabalhavam com ele se envolvessem inteiramente na luta. Apropriassem da coisa, né? Exatamente, como se fosse nossa mesmo, sabe? Então, era uma potência que ele tinha de fazer você acreditar e ir junto. Que isso? Não, e o filme? Que filme? Calma, Pingo. Saudades, que saudade. Eu sou menino navegador do rio novo que desenhei no mapa antigo no coração do menino navegador. O Rio de Janeiro proporcionou a Ilo Krugli desenvolver o seu estilo poético e encenar espetáculos que ficariam para sempre no seu repertório pelo sucesso que alcançaram junto ao público e à crítica. Mas seria em São Paulo que ele iria estabelecer um espaço que se tornaria uma verdadeira usina de criação artística. Já, no próximo bloco.
Do Rio de Janeiro, Ilo Krugli e o seu grupo se transfeririam definitivamente para São Paulo. E aqui, ele criaria um verdadeiro centro de atividades artísticas. Um espaço que seria a consagração do seu pensamento sobre a arte. Um centro de produção, estudo e festa. Em 1973, Ilo fazia uma temporada de A História de um Barquinho no Museu de Belas Artes do Chile, quando acontece a queda de Salvador Allende, presidente do país. Nos dias de agitação política que se seguiram, Ilo chegou a ser preso e presenciou um momento que ficou gravado na sua memória. A guarda de Allende deitada no chão do quartel onde Ilo estava preso. Horas depois, foram todos fuzilados com silenciadores. Ilo chegou a ver muitos corpos boiando no rio Mapocho. Anos mais tarde, tudo isso foi colocado na peça Portal das Maravilhas. Me lembro da volta do Ilo do Chile. Sim. Eu não sei se você sabe. Ele voltando do Chile, nós o recebemos em casa. E você sabe, no Rio, aquele calor, a gente, para ele contar o que tinha havido, ele falou, fecha a janela, fecha as venezianas. E aí ele conseguiu dizer quais foram as condições, como ele escapou do estádio, do grande, da prisão em massa. E ele conseguiu sair por conta do mago que ele era, do verbo dele, de como ele se expressava. E quando ele viu, ele estava fora. Mas ele falou, olha, eu não sei como eu escapei. Fizemos um espetáculo realmente que era História de Lenços e Ventos, que sem dúvida foi colocado como um grande ponto de partida diferenciado. Utilizando bonecos, lenços, latas, instrumentos musicais e objetos, o grupo conta a história de Azulzinha, um lenço, e seu amigo Papel, um pedaço de jornal, que enfrentam o poder do rei Metal Mal. Sem qualquer impostação e ambientada nos quintais da infância, a peça fala de liberdade, afetividade e de uma vida melhor, baseando-se em textos de autores como Federico Garcia Lorca e Victor Hugo. O Ilo falava muito da América Latina, do Chile, da Colômbia, da Bolívia, dos tchecuas, das nações indígenas que tem. Depois da América Latina, o Ilo falava dos poetas latino-americanos e dos poetas hispanos, como o Lorca. Então, você tinha que conhecer Lorca, e os fazedores de bonecos da América Latina, Mercedes Sosa, e tinha muita música do Maranhão, tinha muita música de Pernambuco, tudo se misturava, porque as fontes, a fonte é a mesma, sabe? Essa América Latina sofrida, dividida, né? Como tanta morte, tanta escravidão, né? Enfim, e ao mesmo tempo tanta dança, tanta coisa para oferecer, né? 80 eu tinha acabado de ter meu terceiro filho. Quando eu vi que o Ilo estava aqui, eu falei, ai, chegou um pedaço do meu coração. Me sinto mais em casa agora. E aí, quando ele me chamou para fazer Lenço e Ventos, eu falei, uau! Sempre doida, né? Aí eu fui fazer, em 1980, o espetáculo que eu tinha absolutamente ficado totalmente encantada em 74, né?
Histórias de Lenços e Ventos, em 1974, foi visto por mais de 100 mil espectadores. E com ele surge o nome do grupo, Vento Forte. Ana Maria Machado escrevia no Jornal do Brasil, escreveu 2 páginas. Ventos Fortes num teatro para crianças no Brasil, que oficializou o nosso trabalho, sobretudo aqui. E ficou o Vento Forte. Debaixo da água tem terra, debaixo da terra tem água. Com Paulo César Brito e Sônia Pitinin, Ilo começa a elaborar o texto de O Mistério das 9 Luas. Dentro de cada criança existe um homem de olhos abertos olhando os mistérios que existem entre o dia e a noite. Dentro de cada homem existe uma criança recolhida numa sombra de crepúsculo que temem evocar Eu Era. Debaixo do asfalto tem muita terra e água. Dentro dos prédios de concreto há muitos homens e crianças que mal conjugam os passados e futuros imperfeitos. O bom teatro para crianças é um teatro, é o que é um bom teatro para todo o público, eu diria. Um bom teatro para todo o público, sendo que até a época que nós começamos com o primeiro espetáculo, que esse foi História de Lenços e Ventos, primeiro espetáculo assim direto para o público. Já estávamos fazendo outras coisas, mas claramente o estouro do Vento Forte foi com História de Lenços e Ventos. Um bom teatro para crianças é um espaço, um teatro que tem comunicação grande com o público, que tem espaço para o público ser participativo, não apenas assistir a um espetáculo. Geralmente o público que nos frequenta tem um momento que começa a entrar dentro da peça, participa. E não é porque é feito como te dizer, como exercícios direcionados para o público se sente identificado e o espetáculo começa a solicitar e de repente o público está dentro do espetáculo, não é? E aí vários amigos e amigas, porque acho que tive mais amigas que amigos ainda, de aqui de São Paulo, que se comunicavam comigo, que tinham sido meus alunos, que trabalhavam, me diziam, olha, Ilo, faz uma coisa, vem trabalhar em São Paulo, que São Paulo tem experiências muito interessantes e não sei o que mais. Não, mas vem trabalhar em São Paulo. Aí vim com todo um grupo meu. Éramos umas 10 pessoas, pelo menos. Aí a gente alugou uma casa que tinha sido uma escola a 100 metros de aqui. Estava escrito nas estrelas. E nessa casa que tinha sido uma escolinha, nós entramos e criamos um centro de criatividade lá a 100 metros de aqui. E aí começamos a trabalhar. Me chamou o governador de aqui, Mário Covas, e me disse, olha, estamos criando um projeto que aqui tinha todo esse Parque do Povo, era uma coisa que estava se pensando fazer atividades, mas não existia nada criado aqui. Vamos criar um centro de criatividade, teatro, música, artes plásticas, não sei o que mais. E entramos aqui e cercamos e começamos a construir espaços para poder trabalhar.
encontrei o Ilo no Teatro Vento Forte quando eu fui dar aula. Em 1990, eu fui para o Vento Forte e aí cheguei lá e fiquei encantada com o espaço. O espaço do Vento Forte era um espaço que tinha muito a ver, claro, óbvio, com a pessoa que coordenava esse espaço, que era o Ilo Krugli, que era um mago, assim, um duende. Então, era um espaço com uma praça, com casinhas de madeira, era tudo muito, entre aspas, precário, mas muito vivo, emanava vida, poesia, sabe? O Ilo tinha essa potência de fazer tudo que ele tocava ou aonde ele ia se transformar em espaço de criação e poesia. E aquele coreto, né, no meio do Vento Forte, sinalizando o centro, dizendo é a partir desse umbigo que a gente começa a brincar, e aí depois tinha o teatro dos pés, o teatro das mãos, enfim, tinha uma matemática de tempo, uma matemática mítica. Era uma etnomatemática. Sim, olha que bonito isso. Pois é isso. Ainda tinha essa construção. Tinha uma pracinha na frente, onde tinha uma... Como é que chama esse bicho? É um bicho mágico. Uma espécie de um lagarto, né? Exatamente! A gente ficava ali. O lagarto era um ponto de encontro também. Então, muita gente começava aqui, se iniciava aqui, continuava aqui, depois criava um novo grupo para algum lugar, e aí foi se desdobrando o trabalho. Não é? Quase todo mundo que foi do Vento Forte está na Companhia do Tijolo. Então, a gente é uma costela do Vento Forte. E no Vento Forte trouxe para a gente a linguagem da música, da canção do Brasil e a linguagem de não esquecer o Brasil. O legado que o Ilo deixou se traduz na minha dramaturgia, se traduz nos espetáculos que eu dirijo. Eu carrego em mim como artista para a vida toda. E tem um legado do Ilo no teatro e tem um legado do Ilo na arte-educação, nos estudos da arte-educação, que também, para mim, quando eu entro numa sala para dar aula de teatro, também tem essa relação do diretor pedagogo, sabe? Procurar deixar todo mundo à vontade para criar. Coisas que, na vida da gente, como artista, causam uma impressão que vai além do que você acha que você tem consciência, elas nutrem você pela vida. E o Ilo é uma dessas pessoas que entrou na minha história com essa potência de nutrição. Então, poder falar sobre ele, prestar esse depoimento, é muito grande para mim. Tudo que ele deixou, né? Acho que deixou raízes desse trabalho em todos que participaram, que tiveram contato com ele. Mas tem um outro legado que me preocupa muito, que é o espaço físico do Vento Forte. Rapaz, aquilo foi uma luta para a gente conseguir, Atílio, foi uma luta. Nós éramos cerca de 20 artistas visionários em 1980, 81, 82, 83, até conseguir aquele espaço lá. E agora a gente fica muito preocupado, sabe? Porque o Vento Forte é da cidade. Eu gostaria muito que a cidade abraçasse o espaço do Vento Forte, sabe, querido? Escrevo muito, anoto muito, mas sou desordenado. Neste caderno tem folha colada, porque descubro que uma anotação tem a ver com o que tem aqui dentro, e para não perder, eu colo. Vem a inspiração, anoto e deixo em cima da mesa, depois aproximo de outro texto para ter material mais presente. Tenho um pensamento reflexivo e meu diálogo é meio cubista, falo uma coisa, pulo rapidamente para outra. Quanto ao processo, dou muita importância ao trabalho individual e coletivo. Coletivo, sem dúvida,
pela vivência. Trabalho sempre procurando uma certa espontaneidade. Para mim, é muito difícil substituir um ator, porque acabo construindo em cima desse ator um personagem. Teve uma época em que se agitou muito a criação coletiva. Alguns entendiam que era todo mundo criando o espetáculo. Todo mundo criando, sim, mas cada um participando com o que tem para contribuir. Até os atores têm participações diferentes. Eu improviso muito com os atores e costumo não racionalizar demais. Como trabalho com simbolismo, acho que tenho que ir na intuição. Não gosto quando paramos a cada momento para pensar se estamos certos ou errados em cima do significado de um personagem. Tem que desenvolver. Gosto de construir, às vezes sai numa tirada. Lenços e Ventos foi feita em 12 dias. No 13º já fomos para um festival. Cada dia escrevia uma cena, 2 canções, e dava para musicar e íamos integrando aos poucos. No primeiro dia não sabia nada do que ia sair, mas partia de uma coisa muito legal, que era o que eu fazia com os bonecos. O boneco tem a ver muito com, digamos, com a comédia dell'arte. Você trabalha com um repertório de respostas e situações e, em cima disso, improvisa. É uma espécie de fórmula de construir um espetáculo. Um menino disse: quando veo títeres, passa como um hilo de ouro em mi coração. É um fio que vem de longe, borda todos os pontos, em cruz e em raios circulares e lineares, de frente e por trás, verso e reverso da vida, que não é apenas uma moeda. Vamos continuar bordando mais e mais.